Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Meu nome é Marlon Moretti de Souza Rosa, eu sou professor de Biologia e eu vou apresentar o trabalho intitulado Uma análise das práticas pedagógicas para o ensino da célula, desenvolvidas durante a disciplina de Biologia no Programa de Apoio Pré-Universitário UFLA. Esse trabalho foi escrito por mim, juntamente com a professora Laís Vieira Gonçalves, com a professora Lisete Maria Urquiza de Carvalho e com o professor Antônio Fernandes Nascimento Júnior. Bem, nas sociedades primitivas, os processos educativos eram desenvolvidos através da fala. Esses conhecimentos acumulados eram transmitidos de geração para geração oralmente. Posteriormente, com o surgimento da escrita na antiguidade, foi possível com que esse processo assumisse um caminho mais formal, dado que houve uma possibilidade da construção de livros, de textos. Com o fim da antiguidade e o surgimento da Idade Média, houve uma mudança na estruturação da sociedade. A Idade Média é caracterizada pela pirâmide dos três estados, em que na base da pirâmide está o povo sem nenhum direito político. Acima do povo a gente tem a nobreza, que é composta pelos senhores feudais e seus cavaleiros. E acima da nobreza a gente tem o clero, composto pela Igreja Católica, que tem o máximo de poder possível. Para fazer a manutenção desse estado, havia uma concepção providencialista da história, ou seja, Deus é o motor da história. E se as coisas são como são, é porque é a vontade de Deus. Logo, nada poderá mudar substancialmente. Então, se eu nasci pobre, se eu nasci para ser um trabalhador, não tem por que eu aprender a ler, não tem por que eu aprender qualquer coisa, porque essa não é a vontade de Deus para mim. No entanto, no final da Idade Média, houve uma série de mudanças, como a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, uma mudança ideológica a partir do Iluminismo, e essas mudanças elas influenciaram o processo educativo. E nesse momento, muito influenciado por esses ideais iluministas pela ciência moderna, surge um ensino que hoje a gente chama de tradicional. Esse ensino ele é pautado em aulas expositivas, onde o professor ele é a representação do cientista e ele vai passar passivamente, vai transferir passivamente para seus alunos todos os conhecimentos acumulados ao longo da história. Existem alguns problemas nesse tipo de aula, porque ela desconsidera o contexto, desvaloriza o diálogo, a participação dos estudantes. Mas isso não quer dizer que essas aulas elas devem ser encaixotadas e esquecidas. No entanto, elas precisam ser aprimoradas. E como que se aprimora uma aula expositiva? A gente pode inserir o diálogo, a participação, exemplos cotidianos para que haja uma aprendizagem significativa. Quando as aulas expositivas são construídas nesse contexto, a gente chama elas de aulas expositivas dialogadas. E para auxiliar essas aulas expositivas dialogadas, surgem também as diversas metodologias alternativas de ensino. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo relatar e analisar uma sequência didática para o ensino de biologia celular que foi ministrada no âmbito do Programa de Apoio Pré-Universitário UFLA. Esse Programa de Apoio Pré-Universitário UFLA é um programa de extensão da Universidade Federal de Lavras que consiste num cursinho preparatório para o ensino superior gratuito. Bem, e esse trabalho busca responder também, ou busca entender como que a utilização de metodologias alternativas de ensino associadas a aulas expositivas dialogadas contribuem para o encantamento, para o interesse e participação dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Então, para o desenvolvimento dessa aula, foi construída uma sequência didática de 10 aulas com temas acerca da biologia celular, utilizando como estratégias pedagógicas a história e filosofia da ciência em geral e da biologia especificamente, metodologia da problematização, dinâmica de grupo e aulas expositivas dialogadas. Como o tempo dessa apresentação ele é muito curto, eu não vou relatar aqui todas as aulas, elas estão completas no trabalho e convido vocês a darem uma lida no trabalho, caso seja do interesse de vocês. Mas o que aconteceu foi que a gente ministrou essas aulas e pediu para que os estudantes avaliassem, ao final dessas aulas, quais foram os pontos positivos, o que deveria ser melhorado. Essas falas dos estudantes, elas foram analisadas qualitativamente através da categorização temática que se deriva da análise de conteúdo. Ao todo, houveram 188 estudantes participando dessa pesquisa, com 322 avaliações analisadas. Essas falas dos estudantes elas foram organizadas, então, de acordo com a similaridade entre elas, constituindo-se em categorias. E cada uma dessas categorias serão discutidas agora.
Então, muito bem, após a análise da fala dos estudantes, a gente chegou em 3 grandes categorias. A primeira categoria é motivações para aprendizagem, em que estão falas que dizem que aula interativa, aula dinâmica, aula divertida, interação com o professor-aluno são aspectos que motivam os estudantes a participarem cada vez mais das aulas. Além disso, eles destacaram como que as estratégias pedagógicas utilizadas, história e filosofia da ciência, metodologia da problematização, dinâmica de grupo e as aulas expositivas dialogadas potencializaram esse processo, assim, contribuindo para sua efetividade. E por fim, a gente chegou numa categoria que a gente chamou de questões de comunicabilidade, que traziam falas destacando problemas de comunicação entre professor e aluno, como, por exemplo, a velocidade da fala do professor, que às vezes ele falava muito rápido e não dava para acompanhar, e a letra e organização no quadro, que também dificultava o entendimento de determinado conteúdo. Algumas palavras sobre essas categorias, a começar pela primeira, que é motivações para aprendizagem. Bem, o papel da educação científica é contribuir para a inserção dos sujeitos participantes do processo educativo na sociedade no quesito ciência. Ou seja, eles são inseridos na sociedade com um olhar científico. Então, eles vão olhar para o mundo, vão perceber as suas relações e, a partir desse olhar, tomar decisões conscientes acerca da própria vida. Então, dada essa importância da educação científica, é importante que os estudantes sejam motivados a participar desse processo. E aí, quando a aula é interativa, quando a aula é dinâmica e quando há interação entre professor e aluno, há um ambiente propício para o diálogo. E Freire traz que não há inteligibilidade sem o diálogo. Assim, o diálogo ele permite a construção da afetividade e tudo isso é extremamente importante para o processo educativo porque faz com que o estudante se sinta parte desse processo e esteja motivado a participar cada vez mais das aulas. No que tange as estratégias pedagógicas, quanto à história e filosofia da ciência, a história e filosofia da ciência, no contexto do ensino, ela nos permite ver como que a ciência se desenvolveu e como se desenvolve, quais são suas relações com a sociedade. E nos permite refletir que, apesar de a ciência, atualmente, ela servir aos interesses do capital, aos interesses de exploração de uma classe quanto a outra, contribuindo para a alienação, para a superexploração do trabalho, ela não precisa agir como tal. Então a ciência, apesar de servir aos interesses do capital, ela não precisa fazê-lo, permitindo, assim, reflexões que se inclinem ao viés de uma transformação que contribui para a justiça social. Quanto à metodologia da problematização, trazer problemas cotidianos para que eles sejam discutidos e refletidos na sala de aula contribui para a própria motivação do estudante. Então, há aí uma complementação dessa categoria com a segunda, uma vez que o estudante, ao ver esses problemas reais, concretos e pensar sobre isso, a aprendizagem se torna mais significativa, já que ele vai identificar esses problemas na própria vida e pensar como resolvê-los. A dinâmica de grupo, ela contribui para o diálogo, para a participação e também para a afetividade, tanto entre professor e aluno, quanto entre aluno e aluno. Por fim, as questões de comunicabilidade dizem respeito a problemas como, por exemplo, a velocidade da fala do professor. O professor sempre tem que ter em mente que a aula é construída para o estudante. E por mais que ele ame fazer o que está fazendo, ele tem que tomar cuidado para que essa animação, essa excitação, não se manifeste negativamente em sua postura, fazendo com que ele fale rápido demais e assim o estudante não consiga acompanhar. Então, nós acreditamos que essas 3 categorias, elas estão extremamente ligadas. E todas essas questões que foram levantadas pelos estudantes nos permite entender melhor o processo educativo e qual a melhor maneira de desenvolvê-lo. Por fim, algumas considerações. Após a realização desse trabalho, nós percebemos que as metodologias alternativas e as aulas expositivas contribuem sim para o encantamento, para o interesse, para a participação dos estudantes e, consequentemente, para a efetividade do processo educativo e que a gente tem que sempre prezar pela afetividade e confiança entre professor e aluno, criando um vínculo para que esse processo se dê da melhor forma possível. Queria trazer aqui uma reflexão acerca do homem virtuoso de Aristóteles. Para Aristóteles, o homem virtuoso é aquele que age certo, que sabe como deve agir e faz do bom ato uma rotina. E aqui eu faço um apelo para todos nós, professores e professoras, sejamos professores virtuosos, que a gente faça das nossas práticas um desenvolvimento para a potencialidade que o processo educativo tem, para que nossos estudantes compreendam melhor a realidade e possam, a partir disso, se mobilizarem coletivamente para uma transformação, para uma justiça social.
Essas foram as referências utilizadas para a apresentação do trabalho. E muito obrigado. Aqui está o meu contato. Caso tenham qualquer dúvida acerca do trabalho, é só entrar em contato comigo. Muito obrigado e até!